Amém? 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler a partir do 17, onde nós vamos compreender um pouco mais sobre a ceia, de como devemos cear, amém? Por que devemos cear, amém? A partir do versículo 17 diz assim: Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntai em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Até aí. Até o versículo 29. Então, primeiramente, nós temos que compreender que a ceia do Senhor é um dos momentos mais extraordinários da igreja, aonde nós devemos reverenciar este momento. Este momento, ele é um momento muito importante para o corpo de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue do Senhor Jesus não tem parte com ele. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, este momento é um momento em que a vida de Deus entra dentro de nós. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos proclamando a morte dele até que ele venha. Então, o corpo dele, aqueles símbolos, o pão e o sangue, que é o pão e o suco de uva, representam a vida de Deus, ela entrando em mim, entrando em você, para que essa vida faça de nós vida. Então, é Cristo dentro de nós. Por isso que nós necessitamos de cear. Por isso que nós precisamos cear. E, na verdade, não deveríamos cear uma vez por mês. Na verdade, toda vez que a igreja se reúne, ela deveria cear. Amém? Então, aqui no versículo 17 diz assim: Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregai para o melhor, mas para o pior. E eu vou ler o 18 também, e aqui mais um pouquinho, só para a gente compreender isso. No 18 diz assim: Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Então, o que estava acontecendo na igreja? Por que que o apóstolo Paulo ele trouxe essas orientações para nós? Por quê? Porque a igreja estava dividida. A igreja, na hora da ceia, ela estava dividida. Então, quando o povo chegava para cear, e eu vou dizer para vocês, naquela época, cada um trazia o seu prato para cear, cada um trazia o seu pão, cada um trazia o seu suco de uva, e na hora de cear eles se dividiam. Na hora de cear eles criavam essa divisão. Como que funcionava essa divisão?
Eles criavam seus próprios grupinhos. Então, alguns tinham mais condições que os outros. Alguns eram mais ricos do que os outros, e tinha alguns que não tinham nada, que eram pobres mesmo, que eles não traziam nada para a ceia, porque eles não tinham nada para trazer. Então, o que que acontecia? Aqueles que tinham mais, eles se faziam um grupinho e ficavam lá no canto. Aqueles que não tinham nada, ficavam em outro canto isolado. E tinha alguns ainda que traziam bebida, traziam vinho para se embriagar. E eles formavam outro grupo. Nota aqui, seguindo aqui no versículo 19, ele diz também, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. E o versículo 20 diz assim, porque quando vos ajuntai em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome, e outro está embriagado. Então, presta atenção aqui. Esses grupinhos, eles se dividiam. E alguns comiam a ceia antes do outro. Outros não comiam porque não tinham. E às vezes aqueles que não tinham comiam aquilo que os outros traziam antes um dos outros. E alguns se embriagavam. Ficavam lá no cantinho aqueles que gostavam de uma manguaça e se embriagavam. Então existiam esses grupinhos divididos na ceia. Aqueles que tinham muito, aqueles que não tinham nada, aqueles que gostavam de se embriagar. E eles ficavam divididos. E a igreja não é isso. A igreja não é divisão. A igreja tem que ser uma unidade. Unidade, não união, unidade. Há uma diferença entre união e unidade. União, nós podemos pegar um saco de laranja e colocar todas as laranjas num saco e elas estão ali em união. Isso é união. Mas quando aquelas laranjas, elas passam pelo processo e elas viram suco, elas passam a ser unidade, não mais união. Porque não tem mais como você separar uma laranja da outra, elas estão todas juntas no mesmo suco. Não tem mais como você dividir. Então a igreja, ela tem que ser unidade, ela não pode ser união. Ela não pode ter grupinhos, facções, divisões. Um ser melhor do que o outro, um comer mais do que o outro, um comer antes que o outro comer depois. Amém? Então aqui a Bíblia ela fala no versículo 19, porque é necessário haver heresias entre vós, ou seja, é necessário que apareçam essas pessoas, na igreja vai aparecer. Vão aparecer essas pessoas que querem fazer essas divisões, querem fazer essas heresias, dividindo a igreja. E isso a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz que é necessário isso aparecer, porque daí os aprovados, aqueles que são verdadeiramente de Cristo, aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor, esses vão aparecer. E esses vão se levantar contra aqueles que estão tentando dividir a igreja do Senhor. Esses vão se levantar como fiéis, como verdadeiros adoradores do Senhor. E esses é que vão proclamar o nome do Senhor. Esses é que vão proclamar a Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, ao Cristo ressurreto, que agora é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então, o apóstolo ele vem ensinar a igreja de como cear. De como cear, porque a igreja estava ceando errado. E isso, ali no versículo 17, diz assim, ó. Ora, nisso eu declaro a vós, não vos louvo porque vos congregais para o não, porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. Então, a ceia do Senhor é um momento em que a igreja congrega para o melhor. Porque é o corpo de Cristo entrando em nós. É a vida de Cristo entrando em nós. Mas o que aquelas pessoas estavam fazendo era para o pior. Então, a pessoa, ela ia para a ceia
e voltava para sua casa pior do que ela chegou. E a ceia não é isso. Nós temos que cear, porque é a vida de Cristo entrando em nós, então nós temos que cear para que o melhor entre em nós. E quando nós voltarmos para a nossa casa, para os nossos lares, nós devemos voltar melhor e não pior. E não pior. E não pior. Nós temos que voltar para nossas casas, comendo o corpo de Cristo e a vida dele entrando em nós. E nós voltando melhor, nós voltando com vida, nós voltando transformados. Porque é isso que o corpo de Cristo, é isso que Jesus fez por nós. Esse amor é tão grande, esse amor é tão maravilhoso. Que essa vida ela entra em nós e transforma o nosso ser, transforma tudo que nós somos e coloca Ele dentro de nós, coloca Cristo dentro de nós. Amém? Então, continuando aqui, o apóstolo diz no versículo 21, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Aquilo que eu falei, essas divisões, um fazendo diferente do outro, um fazendo separado do outro. E no versículo 22 ele diz assim, ó, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Não, eu não vos louvo. Ou seja, aquelas pessoas tanto estavam fazendo divisões na hora de cear, fazendo divisões no culto, mas elas também estavam desprezando aquelas pessoas que não tinham. Então, aqueles que tinham estavam desprezando as que não tinham, e aqueles que não tinham estavam se sentindo humilhados porque não tinham, e ainda tinha outros que se embriagavam. Que se embriagavam. Por isso eu sou completamente contra, na hora de cear, as pessoas usarem, em vez de suco de uva, usarem vinho. Porque tem muitas pessoas que podem estar indo para a igreja que eram ex-alcoólatras, eram ex-pessoas que se embriagavam, e aquilo ali vai fazer com que as pessoas ativem de novo no organismo delas, na vida delas, isso de novo. O Senhor Jesus, quando ele instituiu a ceia, ele instituiu na festa dos pães asmos, os pães sem fermento, não tinha fermento quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, porque o fermento representa o pecado. Então nós temos que cear com pão sem fermento, nós temos que cear com suco de uva não fermentado. Porque o Senhor Jesus, ele instituiu uma ceia pura, porque é a própria vida dele, uma vida pura, uma vida santa em nós. É isso que tem que entrar para dentro de nós, algo puro, algo sem pecado. Então, se o fermento representa o pecado, então quando eu estou dando a ceia para alguém, eu estou dando um pão com fermento, eu estou dando um suco com fermento que se torna um vinho, eu estou dando o que para a pessoa? Eu estou dando pecado. Como que eu quero que o pecado saia da vida da pessoa se eu estou dando pecado para ela? Você sabia que na festa dos pães asmos, que o judeu ele comemora isso até hoje, na festa dos pães asmos, eles uma semana antes eles começam a lavar suas casas e eles lavam até os seus telhados, eles pegam uma vapa e lavam o telhado da casa para, se porventura algum pombo, algum pássaro não trouxe um pedaço de pão com fermento para o seu telhado, porque eles respeitam isso. E a igreja do Senhor não respeita a ceia. A igreja do Senhor não reverencia este momento tão maravilhoso, este momento tão sagrado, este momento. Eles chamam de Santa Ceia. Muitas igrejas chamam, a Santa Ceia. Não está nem escrito isso na Bíblia. Mas não é um momento santo, porque está ceando errado. Não é um momento santo, porque está comendo pão com fermento. Não é um momento santo, porque está servindo vinho em vez de suco de uva. Ah, mas pastor, nós podemos discutir isso? Podemos discutir sim.
Eu respeito quem está fazendo, eu vou respeitar, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou, não foi isso que ele instituiu para nós como igreja. Eu vou respeitar o que o outro pensa, eu vou respeitar o que o outro acha, mas eu vou pela palavra. Eu prefiro seguir o que a palavra do Senhor nos ensina e nos diz. E por isso o apóstolo Paulo diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então ele está falando assim, eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Eu estou ensinando vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E ele está ensinando isso porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Mas como que o apóstolo recebeu se ele não esteve com Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele não viveu no tempo de Jesus? Como que ele recebeu isso se ele não era um dos apóstolos, dos 12 de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado. E ele mesmo declara isso. E ele fala, não sei se em espírito, não sei, mas sei que eu subi ao terceiro céu. Existe um homem que subiu ao terceiro céu, era ele mesmo. Então, todas as revelações, todas as escritas, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, foi porque ele subiu ao terceiro céu e ele teve essa comunhão com Deus, ele teve esse encontro com Deus no terceiro céu, aonde está o trono de Deus, aonde Deus habita e ele falou com o próprio Deus. Então ele teve as revelações, ele teve as orientações de Jesus. Então por isso ele pode dizer: eu recebi do Senhor. Eu recebi dele, estou passando para vocês agora. Amém? Então ele continua no versículo 23 dizendo assim: que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando Jesus morreu, o véu, o véu do templo lá de Israel, dos judeus, ele se partiu de cima a baixo, relatando que a obra ela vem de Deus, de cima para baixo, não de baixo para cima, não é obra de homens, é obra do próprio Deus. Então, o véu do templo, do Santíssimo Lugar, ele se partiu de cima a baixo, ele se partiu no meio. Isso representa o corpo de Cristo sendo partido na cruz. Isso representa o corpo de Cristo que nós vamos cear agora, que nós vamos participar da ceia, que nós vamos participar deste corpo. Amém? E aí ele continua no versículo 25: depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Então, quando nós participamos do corpo, quando nós bebemos do cálice, nós estamos o que? Fazendo em memória dele, lembrando da obra que ele fez na cruz, lembrando que o corpo dele foi partido na cruz, lembrando que o sangue dele foi derramado na cruz. É isso que nós temos que ter na nossa mente. O corpo do Senhor Jesus foi partido na cruz, o sangue dele escorreu na cruz. Isso tem que estar na nossa mente, isso tem que estar na nossa memória. Isso é ceia. Amém? E aí ele continua no versículo 26, porque todas as vezes que comer deste pão e beber de este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós participamos, o que nós como igreja temos que fazer é proclamar a morte do Senhor até que ele venha. O que a igreja tem feito? O que a igreja tem proclamado? O que as pessoas têm feito? As pessoas têm proclamado o nascimento de Jesus. O que é importante para as pessoas é chegar no final do ano e comemorar um Natal, comemorar o nascimento de Jesus, e não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória sempre a morte do Senhor até que ele venha, porque a obra da cruz, a morte do Senhor Jesus Cristo, o corpo dele partido na cruz, o sangue dele derramado, é isso que nós temos que proclamar até que ele venha. Não é o nascimento dele, é a morte dele. É a obra da cruz que ele fez por nós. É isso que nós temos que proclamar ao mundo, proclamar às pessoas até que ele venha. Nós precisamos compreender isso. Amém? E aí o 27 diz assim: porque qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado
do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente é um provérbio de modo, não é um provérbio, não é uma palavra de estado. Então preste atenção, não é o estado que a pessoa está. Ó, presta atenção aqui, ó. Ouça isso. Indignamente não é o estado que a pessoa se encontra, mas é como ela faz. É como nós ceamos. É como nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Nós temos que compreender o corpo e o sangue, nós temos que compreender o sacrifício da cruz, nós temos que compreender que Jesus foi morto naquela cruz, que ele derramou o sangue dele naquela cruz. É isso que nós temos que compreender, o corpo e o sangue do Senhor. Por que que eu estou ceando? É por isso que eu tenho que compreender. Por que que eu estou ceando? Por que que Jesus morreu na cruz? Por que que o corpo dele foi partido na cruz? É isso que eu tenho que compreender. Não é o estado que eu estou, não é se eu estou pecando, não é se eu estou cometendo pecado, não é se eu sou casado ou se eu não sou casado. Não é se eu estou em pecado. Lembre-se, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor diz isso. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, se eu, como pastor, como líder, eu proíbo uma pessoa de participar da ceia, porque ela está em pecado, ou porque o estado que ela está vivendo, e essa pessoa ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa pessoa ela creu que ele morreu na cruz. Essa pessoa ela se batizou. Essa pessoa ela fez tudo aquilo que a graça do Senhor fez por ela. Ela foi salva. E agora, porque essa pessoa ela está em pecado, e agora porque essa pessoa, o estado dela não é um estado perfeito, segundo a igreja pela CA, mas se eu tiro dela o cordeiro que tira o pecado do mundo, como que ela vai parar de pecar? Como que a vida dela vai ser transformada se eu tiro, se eu tiro o direito dela de que a vida de Deus entre nela? Como que essa pessoa vai ter vida? Como que essa pessoa vai ter a sua vida purificada pelo corpo e o sangue de Jesus se eu não deixo ela participar daquele que tira o pecado do mundo? E é isso que a igreja está fazendo hoje. Ah, mas você não pode cear porque você, olha, você está em pecado. Você não é digno. Você não é digno de cear. Se nós formos verificar, julgar, hoje e em todo o tempo do ser humano na face dessa terra, desde Adão, nós não vamos achar um, uma única pessoa digna de cear. Nenhum. Porque todos pecaram. Todos estão pecando. Todos que levantaram hoje cometeram algum pecado. Então não são dignos de cear. Se nós formos analisar desta maneira, nenhum é digno. Nenhum. E ninguém vai cear. Ninguém vai participar do cordeiro que tirou o pecado do mundo e ninguém vai parar de pecar, porque sem o cordeiro que tirou o pecado do mundo nós não paramos de pecar. Nós não nos arrependemos do nosso pecado, porque ceia é isso, é se arrepender dos nossos pecados, e nós só vamos conseguir nos arrepender dos nossos pecados se nós tivermos dentro de nós o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se nós não tivermos o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós não vamos nos arrepender e não vamos deixar de pecar. Então eu não posso tirar o Cordeiro da vida das pessoas. Eu não posso proibir as pessoas de participarem do Cordeiro, de participarem do corpo e do sangue de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Então, indignamente, não é o estado que a pessoa está, mas é como ela ceia. Se nós ceamos fazendo divisões, se nós ceamos fazendo facções, se nós ceamos, um tem mais que o outro tem, o outro passa fome, o outro se embriaga. Então, é isso que o apóstolo está ensinando, é a maneira com que nós ceamos e não o estado que nós estamos. Amém? Então, quando nós vamos cear, nós temos que cear como uma unidade. Nós temos que comer o pão juntos. Nós temos que beber do sangue juntos. E aqui vai mais um detalhe que o apóstolo ensina. Por quê? Porque muitas pessoas elas pegam, elas pegam. Eu vou pegar aqui. Elas pegam o suco, o sangue de Jesus, e elas pegam o corpo, o pão, junto. E elas comem e elas bebem ao mesmo tempo. Muitas pessoas eu já vi fazer isso. Esse é um momento de reverência. Esse é um momento de reverência. Por isso o apóstolo diz: Eu recebi do Senhor. Eu recebi esse ensinamento do Senhor. Então, primeiro nós participamos do corpo. A Bíblia diz ali: o Senhor Jesus, ele tomou o pão, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo. Comei, fazei isso em memória de mim. E depois de cear, ele pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não tem outra aliança, essa é a última. É a última e é eterna. Essa é a aliança dele. Depois eles participaram do sangue de Cristo. Então, tem que ter uma ordem, tem que ter uma reverência ao momento. É o modo como nós ceamos, não é como nós estamos. Não importa se você pecou hoje. Você só vai deixar de pecar se você tiver o Cordeiro de Deus dentro de você. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? E para finalizar, o versículo 27 diz assim: Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ou seja, o modo e saber por quê que você está ceando. Você tem que compreender o corpo e o sangue de Jesus. O corpo que foi partido na cruz. Por que ele foi partido? Ele foi partido porque eu estava em pecado, porque eu precisava ser salvo desse pecado, porque eu estava em inimizade com Deus, separado. É como se tivesse um muro separando a minha vida da vida de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, quando o sangue dele foi derramado, esse muro ele caiu por terra. E agora eu voltei a ter inimizade com Deus. Eu posso falar com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Então, é isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele nos trouxe novamente a ter paz com Deus, a sermos novamente amigos de Deus, filhos de Deus, e agora nós temos essa comunhão, nós temos esse acesso, porque o véu foi rasgado, o corpo foi partido, e é por isso que eu sei. Eu tenho que discernir o corpo e o sangue de Jesus. Por que eu estou ceando? Porque eu precisava ser salvo. O sacrifício da cruz me deu vida eterna, vida nele. Não é porque eu estou em pecado que eu vou cear, que eu não vou cear. Não é o estado do ser humano. Eu tenho que compreender por que o sacrifício da cruz foi feito. Porque eu estava em pecado e destituído da glória de Deus. Eu precisava ser agora novamente ser instituído na família de Deus através da obra da cruz. Amém? E o versículo 28 diz assim, ó: Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que bebe
come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo e o sangue de Jesus. É isso que eu acabei de falar, não discernindo o corpo de Jesus. Então examine-se. Examine por que você está ceando. Por que eu estou ceando? Porque eu precisava ser salvo. E a obra da cruz foi a obra que me salvou e me deu vida eterna. Me deu vida novamente em Cristo. É por isso que eu estou ceando. Eu tenho que examinar. Por que eu estou ceando? Por que eu preciso cear? O que aconteceu? O que aconteceu na cruz? O que a obra da cruz fez? É isso que eu tenho que ter esse entendimento. A obra da cruz foi necessária porque eu estava morto. E agora a obra da cruz me traz vida. O corpo e o sangue de Jesus me dá vida. Eu nasci de novo. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Amém? Então, a ceia, ela é um momento de reverência, um momento de unidade. Nós devemos cear. Nós devemos cear. Porque o corpo de Cristo foi moído na cruz, o corpo de Cristo foi partido na cruz, o sangue dele foi derramado por mim. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então agora eu pertenço a Ele, eu tenho que compreender isso. Amém? Então nós vamos cear agora. Nós vamos cear. Este é um pão que foi feito, um pão sem fermento. Então o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. O pão sem fermento. Na festa dos pães asmos, ele instituiu a ceia. E ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então agora nós vamos consagrar este pãozinho sem fermento. Ele é um símbolo que a partir deste momento passa a ser o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, este pão. E agora ele passa a ser o seu corpo, o corpo do Senhor. E nós vamos participar agora juntos, do corpo de Cristo, em unidade, uma igreja em unidade. Quem pode ser? Aqueles que aceitaram o Senhor como seu Salvador, reconheceram que Ele morreu na cruz e que Deus o ressuscitou no terceiro dia e foram salvos. E aqueles que foram batizados. Amém? Participemos todos juntos do corpo de Cristo. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter tomado o nosso lugar. Era para nós estarmos, Senhor Deus, naquela cruz. Era para nós, Senhor Deus, sermos pregados naquela cruz. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor tomou o nosso lugar e levou os nossos pecados. O Senhor levou naquela cruz as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas ofensas e nos deu vida. Nos tirou da morte e nos deu vida. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, depois de cear, ele tomou o cálice e diz assim: depois de cear, este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, nós consagramos este suco e a partir deste momento ele representa o teu sangue, Senhor Deus, o sangue da nova aliança, da nova e eterna aliança, o sangue derramado na cruz por nós. Nós consagramos ao Senhor. Muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor Deus. Participemos todos juntos em unidade do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. 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 Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por este sangue derramado, por essa aliança eterna que agora nós temos com o Senhor, uma aliança eterna em Cristo, no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado por, Senhor Deus, nos ensinar, Senhor Deus. A tua palavra nos ensina, Senhor Deus. Ela nos revela como devemos proceder, como devemos viver nessa terra. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Obrigado por este momento tão lindo. Nós te reverenciamos, nós te adoramos, nós bendizemos ao teu santo nome e declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de ceia. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluias.